Vamos agora ouvir a palavra de Deus, irmãos, lá na primeira carta do apóstolo João, lá no capítulo de número 2. Nós vamos dar sequência à nossa exposição de 1 João, no capítulo de número 2. 1 João, capítulo 2, nós lemos do versículo 15 até o versículo 17. Esse primeiro semestre, no Conexão com Deus Central, para abençoar a vida do rebanho da Unida, mas de você que também que não é a tua vida, você que não é membro da Unida, mas também a minha vida como pastor, nós estamos meditando nessa carta maravilhosa, a primeira carta de João. E hoje o texto sequencial vai dos versículos 15 até o 17. Assim diz a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo a Ele que fale conosco em sua palavra. Oremos ao nosso Deus. Bendito Pai Celestial, toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Te louvamos por esse momento tão precioso de cânticos. Derrama sobre a vida do Cadu e da Fani as tuas mais ricas bênçãos em nome de Jesus. E muito obrigado pelo rebanho que está adorando juntamente conosco nessa noite. Agora fala poderosamente ao nosso coração por meio da tua palavra, ó Deus. Glorifica o teu nome, ó Pai, e o nome do Senhor Jesus, enquanto ouvimos esta mensagem. Mas eu te peço que o Senhor também nos ajude, porque a tua palavra é muito impactante. Ela confronta os pecados de cada um de nós. Ela nos chama a uma verdadeira mudança. Então, dá glória ao teu nome, enche de paz o nosso coração e transforma a nossa vida, Deus, enquanto nós ouvimos a tua palavra. Nós oramos clamando assim a tua bênção, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, você sabe, em toda essa exposição dessa carta, você tem ouvido, e eu espero sinceramente que depois de terminar a exposição dessa carta, você saiba pelo menos 3 coisas. João, nessa carta, nos apresenta 3 provas da verdadeira espiritualidade. A primeira prova é a prova da fé em Jesus Cristo, como Filho de Deus, feito carne, que veio ao mundo para nos salvar. A segunda prova é a prova do amor ao próximo. Quem crê em Cristo Jesus ama o seu irmão, abençoa o seu irmão e desafia o seu irmão a crescer espiritualmente e cuida do seu irmão até nas suas necessidades. Mas também João continua a nos dizer, amados irmãos, que a terceira prova de quem crê em Jesus Cristo, de quem é salvo da verdadeira espiritualidade, é o crescimento na vida de santidade diante da presença do nosso Senhor. E na semana passada, o apóstolo tranquilizou o nosso coração, porque talvez a avaliação fosse muito intensa e muito forte, e nós nos preocupássemos dizendo, meu Deus, será que eu sou verdadeiramente um crente? Então ele nos trouxe uma palavra de esperança, para dizer que nós somos filhinhos do Senhor, que Ele nos chama a ser maduros como pais e Ele nos fortalece como jovens para caminharmos com Ele a cada dia da nossa existência. Mas agora João volta para o teste da vida moral, o teste da vida santa. E aqui, amados irmãos, nestes versículos, ele nos dá o seguinte mandamento: não ameis o mundo. Então nós vamos nos perguntar na mensagem desta noite, por que não amar o mundo? Lembre-se bem que a Bíblia, quando fala de mundo, usa pelo menos 3 categorias. A primeira delas é o mundo, a criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando João diz não ameis o mundo, ele não está proibindo você de amar a criação, porque a criação revela a glória de Deus. Então nós louvamos a Deus pela sua criação. Mas quando a Bíblia fala de mundo também, ele fala dos seres humanos que carecem da graça de Deus, carecem da palavra de Deus, e fala também do povo de Deus, do povo escolhido de Deus. Mas uma terceira categoria, e é essa que João usa no texto, é, amados irmãos, o espírito dessa época.
o jeito de viver deste mundo, a filosofia desse tempo, a humanidade pagã que se revolta contra Deus, que não quer ouvir a palavra de Deus, que rejeita o evangelho de Cristo e não se submete a tudo aquilo que o Senhor nos revela na sua palavra. Quando João diz não ameis o mundo, ele está dizendo que nós não devemos amar o mundanismo. Nós não devemos amar a filosofia de vida desse mundo. Nós não devemos pensar como esse mundo pensa. E, amados irmãos, vocês vão convir comigo que com 20 anos de pastorado eu já escutei muitas coisas. E eu já escutei mais de uma vez alguém dizer, por exemplo, eu não vejo nenhum problema em que duas pessoas que se amam venham a dormir juntas. Ou também já me disseram, eu sou o dono do meu nariz, ninguém tem que me dizer nada o que fazer. Pastor não me diz o que fazer, presbítero não me diz o que fazer, conselho não me diz o que fazer, sou eu que pago as minhas contas. E, amados irmãos, esses dois pensamentos, ainda que a pessoa esteja na igreja, revelam, amado irmão, uma adequação ao espírito deste mundo terrível. Por quê? Porque são duas absolutizações que pegam meias verdades e as consideram como verdades inteiras. Ah, amados irmãos, duas pessoas que se amam podem dormir juntas? Podem. Se é um homem e uma mulher. E se eles estão dentro do casamento. Fora disso, dormir junto é pecado. E a pessoa que assume essa meia-verdade como a sua verdade vai viver debaixo da escravidão do pecado e numa tirania terrível. E não vai ter a bênção de desfrutar de um relacionamento sério dentro de um compromisso que é o casamento, debaixo da bênção de Deus. Mas também aquele que diz o seguinte, ninguém tem nada que me dizer, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. É verdadeiramente um grande hipócrita. Porque quando ele diz isso, ele está dizendo que ele é perfeito, que ele sabe de todas as coisas e que ele não tem pecado algum. E a Bíblia ensina que nós somos pecadores. E a nossa vida demonstra que nós somos pecadores. E nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de Deus. E nós precisamos estar debaixo de uma liderança pastoral, de uma liderança, de um conselho de presbíteros, porque a Bíblia institui isso para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual e para o nosso bem. Então, nós temos que tomar cuidado para não adequar a nossa mente ao mundanismo e ao espírito deste mundo. E é por isso, então, que na mensagem desta noite o Senhor vai nos ensinar por que não amar o mundo. Em primeiro lugar, o texto nos diz, porque é um imperativo divino. Por que não amar o mundo? Porque é um imperativo divino. O texto diz, não ameis o mundo. Querido, o Senhor nos dá uma ordem aqui por meio do apóstolo João. Ele diz que nós não devemos amar a filosofia deste tempo. Nós não devemos amar o jeitão de viver do mundo. Nós não devemos amar o espírito rebelde do mundo. Nós não devemos seguir a filosofia mundana de cada um que diz que deve fazer o que se lhe dá na cabeça e que ninguém tem nada que lhe dizer. Ah, querido, o imperativo divino é que nós não amemos o mundo. Se nós temos Cristo no coração, nós temos que amar a Deus, nós temos que amar o Senhor e ao nosso irmão, mas não esse mundo, porque esse mundo está rebelde contra Deus. E nós não amamos, amado irmão, tudo aquilo que se rebela contra o nosso Senhor, porque o nosso Senhor nos amou e deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. Mas o texto da palavra de Deus, irmãos, também nos diz por que não amar o mundo, porque é um imperativo divino. Paulo, amados irmãos, do primeiro texto que temos nesta noite, em Romanos 12:2, diz o seguinte, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo diz que você não deve ser como um soldadinho de chumbo. Você não deve entrar na forma deste século. E não vos conformeis com este século significa, e não vos amoldeis ao espírito deste mundo. Ele diz, mas transformai-vos. Como é que nós vamos ser transformados? Pela renovação da nossa mente. É quando a palavra de Deus entra na nossa mente, entra no nosso coração e muda a maneira com a qual nós vemos o mundo. E ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando você rejeita a mentalidade desse mundo, quando você rejeita o espírito desse mundo, você vai ser transformado. E aí ele diz que você vai experimentar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só pode perceber na sua vida que a vontade de Deus é boa, perfeita
e agradável, aquele que não entra no molde, na forma deste mundo, aquele que é transformado pela palavra no seu coração e na sua vida e na sua mente. E aí, então, ele vai ter a experiência de que a vontade de Deus para a vida dele é boa, é o melhor que poderia acontecer, é perfeita, não tem falha alguma. E ainda que viva um momento de grande angústia, dor e dificuldade, essa pessoa vai se agradar e se alegrar na vontade de Deus. Ah, meu querido amigo e irmão, só não fica ansioso no momento da crise, no dia da pandemia, aquele que crê no Senhor. O primeiro cântico que o Cadu e a Fali cantaram diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Meus queridos irmãos, nesses dias de pandemia, eu conversei com um querido amigo de Brasília, um jurista, e ele me contava que o seu irmão, que é um destacado advogado, conversou com um desembargador. E o desembargador, que se dizia ateu, disse a ele o seguinte: nesse momento de pandemia, nós, os ateus, não temos nenhuma palavra e estamos em grande desespero, porque nós não sabemos qual é o propósito da vida e o nosso coração está cheio de medo. Mas vocês, cristãos, estão preparados, porque vocês creem num Deus que está no controle de tudo e vocês creem que estão debaixo do seu cuidado e da sua vontade. Veja o testemunho de alguém que não tem Cristo no coração, que nos mostra que nós não devemos amar o mundo, mas que nós devemos nos submeter à vontade do nosso Deus, porque Ele nos amou, deu Cristo na cruz para nos salvar, e Ele coordena tudo em nossa vida. E Ele vai cuidar de nós em toda e qualquer situação. Por que não amar o mundo? Porque é o imperativo divino. Quando você ama o Senhor e não ama o mundo, você vive feliz, você vive em paz, você vive confiante, você tem o consolo celestial, você é fortalecido, você está preparado para enfrentar todas as adversidades que se colocarem diante de você. A expressão, amado irmão, não ameis o mundo, poderia ter sido traduzida literalmente como parem de amar o mundo. Querido amigo e irmão, João reconhece que o cristão pode ser tentado a amar o jeitão de viver deste tempo, a amar a comodidade, a amar as riquezas, a amar o dinheiro, a amar o glamour e a glória deste mundo. Mas ele vai nos mostrar nesse texto, irmão, que tudo isso não vale nada, que nós temos que amar a Jesus, porque ele nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. Pare de amar o mundo. Pare de amar o jeitão de viver do mundo. Ame o seu Senhor, pois foi Ele quem te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Por que não amar o mundo? Porque é um imperativo divino. Mas talvez você se pergunte nessa noite ainda: pastor, por que não amar o mundo? O texto nos diz, irmãos, por que não amar o mundo? Porque este amor é um amor excludente. Por que não amar o mundo? Porque o amor ao mundo é excludente. Leamos o versículo, ele diz assim, amado irmão, versículo de 15, número 15, diz ainda: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. João diz que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que significa esse amor do Pai? Significa, amado irmão, na expressão grega, o amor pelo Pai. João está dizendo que se você ama esse mundo e tem nos prazeres deste mundo a alegria da sua vida, significa que você não ama a Deus. Querido amigo e irmão, o grande literato russo Fyodor Dostoiévski disse que no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. Também o grande pensador, matemático, físico francês Blaise Pascal disse que dentro do homem há um buraco do tamanho de Deus e, portanto, só Deus pode preenchê-lo. E Agostinho, um dos maiores filósofos e teólogos da história da humanidade, meus queridos irmãos e irmãs, disse que, Senhor, tu nos criaste para ti, e o nosso coração não pode repousar seguro enquanto não descansar em ti. Querido amigo e irmão, se alguém ama o mundo é porque não ama a Deus. E essa pessoa tem um vazio imenso na sua alma. E por isso, então, ela precisa preencher com os prazeres deste mundo,
com os vícios deste mundo, com a carnalidade deste mundo, com o espírito de rebelião contra Deus, porque ela tem um vazio existencial na alma. E ela quer encontrar felicidade, ela quer ter paz no coração. E se ela está buscando o mundanismo, é um sinal de que ela não ama a Deus e não tem Jesus no coração. Então, quando alguém diz que é da igreja, mas vive, amado irmão, no mundanismo, vive numa vida entregue ao pecado, vive numa vida distante ao Senhor, ainda que vá à igreja no domingo, é um mero religioso. Porque quem tem Deus no coração tem o vazio da sua alma preenchido. Quem tem Jesus dentro do peito é feliz e tem paz e não busca alegria nas coisas fugazes deste mundo. Mas a sua alegria está em Deus, o Pai, que deu Jesus para nos salvar. Está em Deus, o Filho, Jesus Cristo, que entregou sua vida na cruz por nós. Está no Deus, Espírito Santo, que habita no nosso peito e fala conosco por meio da sua palavra. Meu querido amigo e irmão, o amor ao mundo é um amor excludente. Se alguém vive buscando prazeres nas noitadas, nas bebedeiras, no mundanismo, na glória pessoal, ainda que essa pessoa seja membro da igreja, ela não tem Jesus no seu coração e precisa experimentar uma verdadeira conversão. Se você ama o mundo, se você ama o jeitão de viver do mundo, se você crê mais nos princípios que o mundo te ensina do que na palavra de Deus, ainda que você seja membro da igreja, eu quero te convidar a arrepender-se dos seus pecados. Se você sente a sua alma vazia, se você não tem paz no coração, se você não se deleita na alegria da comunhão com o Senhor, se você não percebe Jesus enchendo de paz a sua alma, se você não percebe o Espírito Santo trazendo alegria para o seu coração, você precisa se arrepender hoje dos seus pecados. Você precisa dizer, Senhor, eu tenho buscado a alegria deste mundo. Me perdoa por isso. Ó Senhor, vem morar no meu coração. Eu entrego a minha vida a Jesus. Eu peço que Jesus se torne o meu Senhor e Salvador, que Ele seja a minha alegria, minha paz, meu gozo, minha esperança de viver. Ó, querido, clame ao Senhor Jesus hoje. Reconheça que Ele é o seu único Senhor e Salvador. Peça a Ele, Senhor, salva-me. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque hoje o nome do Senhor. E receba a sua paz, sua alegria, sua salvação. Ah, querido amigo e irmão, deixe de amar a este mundo. Porque se você ama este mundo, você não ama a Deus e não tem Jesus no coração. Porque não amar o mundo? Porque é um imperativo divino, mas porque é um amor excludente. Deixe de amar o mundo e ame ao Senhor. E todo mundo verá que você foi salvo, que você foi perdoado, que você foi lavado no sangue de Cristo, que você tem verdadeira alegria, paz e salvação em Jesus. Deixe de amar o mundo e ame a Deus, que deu seu Filho na cruz para te salvar. Mas talvez você me pergunte nessa noite, pastor, uau, todas essas razões já seriam suficientes, mas existe mais alguma razão para que eu pare de amar o mundo? Por que não amar o mundo? Em primeiro lugar, porque é um imperativo divino. Em segundo lugar, porque é um amor excludente. Mas em terceiro lugar, o texto nos diz porque este amor é um amor pecaminoso. Por que não amar o mundo? Porque é um amor pecaminoso. Olhemos, irmãos, para o versículo de número 16, diz assim a palavra de Deus. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Querido João, resume em 3 categorias tudo aquilo que há no mundo. E tudo aquilo que há no mundo, amado irmão, no jeitão de viver do mundo, na filosofia do mundo, no jeito das pessoas mundanas que não têm Jesus no coração, tudo é pecado. A primeira categoria a qual João se refere é a concupiscência da carne. Ele diz porque tudo o que há no mundo, em primeiro lugar, é a concupiscência da carne. E ele está falando do desejo pecaminoso. Ele está falando daquilo que é inerentemente natural a você e a mim, quando nós não tínhamos Cristo no coração. Ah, amado irmão, a concupiscência da carne se resume naquilo que em Gálatas 5 o apóstolo Paulo chama de
as obras da carne, ele começa dizendo prostituição, impureza, lascívia, idolatria, bebedice, porfia, contenda, e ele vai falar de xingamento, idolatria, ele vai dizer de tudo aquilo que é natural na carne do homem. O homem natural quer se prostituir, o homem natural se enche de lascívia, o homem natural quer se entregar a todos os prazeres da sua carne, quer viver na bebedice, quer viver na guludice, amado irmão, quer viver xingando palavrão, quer se rebelar contra Deus, quer roubar, quer zombar de quem quer fazer o que é certo. É a natureza pecaminosa. Então, em primeiro lugar, João nos diz por que nós não devemos amar o mundo nesse terceiro ponto, porque é um amor pecaminoso. É um amor constituído pelo desejo carnal, o desejo da natureza pecaminosa do ser humano, algo que é inerente ao homem sem Deus. O homem sem Deus quer se entregar a toda sorte de pecado, vive em rebelião, quer agradar a sua carne, quer se autodestruir, vivendo uma vida de pecado e não está nem aí com Deus, quer fazer o que se lhe dá na cabeça. Mas João continua dizendo, por que não amar o mundo nesse terceiro ponto? Porque esse amor é um amor pecaminoso. A primeira categoria que ele caracteriza como pecado é a concupiscência da carne, o desejo da carne de pecar, de agradar a si mesma, de roubar, de fazer tudo que é contrário à vontade de Deus. Mas a segunda categoria a qual ele se refere é a concupiscência dos olhos. E ele está falando do desejo dos olhos. A concupiscência da carne é algo interno, é algo inerente, é algo exterior. A concupiscência dos olhos é algo exterior. Esse pecado tem a ver com a cobiça, é o desejo, é o amor pela beleza, como dizia John Stott, sem ter amor pela bondade. A concupiscência dos olhos te leva, por exemplo, a desejar o salário do outro, te leva a desejar a casa do outro, te leva a desejar a esposa do outro ou o esposo da outra. A concupiscência da carne te faz invejar a roupa que o outro veste, o jeito que o outro fala, os talentos que Deus deu ao outro. Você deseja e quer tudo para si. Ah, querido, esse pecado é a cobiça. É o último pecado que aparece lá nos 10 mandamentos: não cobiçarás. A concupiscência dos olhos é o desejo de ter e de se maravilhar e de ter para si tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é bom aos olhos, mas sem se preocupar com a verdade, sem se preocupar em agradar a Deus, sem se preocupar em respeitar o próximo, sem se preocupar com aquilo que glorifica o Senhor. É o desejo de possuir, de ostentar e de se achar melhor, e de desejar o que não é seu. É um espírito, amado irmão, mesquinho, um espírito ladrão, um espírito que cobiça e inveja os demais. O mundo é composto pela concupiscência da carne, mas por aquilo que os olhos desejam e que não é lícito ao ser humano. Este amor é um amor pecaminoso. A primeira categoria é a concupiscência da carne. A segunda é a concupiscência dos olhos. Mas a terceira categoria ao qual o apóstolo João se refere ainda neste terceiro ponto, amados irmãos, é a soberba da vida. E aqui João está falando, amado irmão, da pessoa soberba, que se acha superior, mas que é vazia, totalmente vazia, e não tem nada dentro de si. Ela se infla por conquistas que tem alcançado, e começa a se comparar e se acha melhor do que os outros e entende que tudo isso não vale nada e é vaidade. Se ela tem uma família, se ela tem dons, se ela tem talentos, se ela tem bênção, é única e exclusivamente por causa da graça de Deus e porque o Senhor resolveu lhe dar. Essa pessoa dominada pela soberba da vida, muitas vezes vai ser uma pessoa mentirosa. Ela vai chegar numa roda de conversa e vai dizer: eu sou amigo do governador do estado. Ele me telefona para pedir conselhos. Eu converso com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara. Eu sou uma pessoa influente. Eu tenho iate. Eu tenho 20 apartamentos na Europa, 30 casas nos Estados Unidos. E, de repente, então, amado irmão, ela não tem nada daquilo. Eu já vi certa vez um homem, amado irmão, chegar num grupo no qual o seu filho servia e esse homem disse: meu filho tem um mestrado, 2 doutorados, tem 3 bacharelados, ele é um intelectual, é uma pessoa muito importante. E, de repente, meu amado amigo e irmão, o filho daquele homem não tinha nada daquilo.
aquilo. Aquele homem era um mentiroso que ficava se vangloriando a si mesmo, dominado pela soberba da vida. É uma vanglória inútil, vã. Nós, cristãos, não podemos cair nisso. Ainda que nós sejamos abençoados, tenhamos bens, propriedades, famílias, posições, dons e habilidades, nós sabemos, irmãos, que tudo veio da mão do nosso Deus. É como diz o apóstolo lá em 1 Coríntios 4, 7, quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Que Deus tenha compaixão de nós, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus. Por que não amar o mundo? Porque o amor ao mundo é um amor pecaminoso. Quem ama o mundo apaga o Espírito Santo, ofende a Deus e demonstra que não recebeu o perdão de pecados, não creu em Cristo Jesus e não teve a sua vida transformada. Se você tem amado o mundo, peça perdão ao Senhor. Nessa mesma carta, o apóstolo João disse, no capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Peça perdão ao Senhor pela concupiscência da carne, se você tiver dado vazão a ela. Peça perdão ao Senhor por dar vazão à concupiscência dos olhos. Peça perdão ao Senhor por deixar-se dominar pela soberba dessa vida e achar que é alguma coisa, não entendendo que tudo que você tem, o tempo que Deus te ama, deu Cristo na cruz por você e cuida da sua vida e sobre todas as tuas necessidades. Deus livre, amados irmãos, do amor ao mundo, porque o amor ao mundo é um amor pecaminoso. Mas por que não amar o mundo? Em primeiro lugar, o texto da palavra de Deus nos diz porque é um imperativo divino. Em segundo lugar, por que não amar ao mundo? Porque este amor é excludente. Quem ama o mundo não ama a Deus, não tem Jesus no coração. Em terceiro lugar, porque este amor é um amor pecaminoso. Quem ama o mundo vive em pecado e só quer satisfazer a sua carne, só quer desejar o que não lhe é digno, no que não é seu, só quer se vangloriar daquilo que não tem direito de se vangloriar. Ou seja, não se alegra, não se agrada de Deus. Mas por que não amar o mundo? Em último lugar, o texto nos diz nesta noite, amados irmãos, porque este amor é um amor fugaz. Por que não amar o mundo? Porque o amor ao mundo é um amor fugaz. Versículo de número 17. Leiamos, assim diz a palavra do Senhor. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O apóstolo nos diz aqui, irmãos, que nós devemos deixar de amar o mundo. O texto diz que o mundo passa, mas a tradução melhor seria dizer, o mundo está passando. Esse mundo está caminhando rumo à destruição. Ele vai acabar. E se você ama as coisas que estão neste mundo, e elas são a tua maior alegria, talvez você seja destruído com este mundo. É isso que o texto está dizendo. Ora, o mundo está passando. Essa pandemia do coronavírus foi um aviso claro a todos nós que o amor deste mundo é fugaz, não vale nada e tudo que há neste mundo vai ser destruído. O mundo está caminhando para a destruição. A Bíblia nos conta que no dia final aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, e eles ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Se você é escolhido, você não precisa temer o fim do mundo. Se você crê em Cristo Jesus, você não precisa temer o fim do mundo. Se a sua alegria é o Senhor, e se você ama o Senhor, e se você crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador, você não precisa ter medo. Mas, querido amigo e irmão, se você ama o mundo, se você quer satisfazer os desejos da sua carne, se você é um cobiçador por excelência, um cobiçoso, que quer satisfazer a concupiscência dos olhos, se a soberba da vida te domina e você busca a glória desse mundo, você deve se preocupar. Porque esse mundo está passando, ele será destruído. E todo aquele que o ama vai ser destruído juntamente com ele. O mundo está passando, bem como a sua concupiscência. Mas aí João diz a nós que aquele que faz a vontade do Senhor
permanece eternamente. E nós sabemos que a Bíblia diz que a vontade de Deus para nós é que nós creiamos em seu Filho, Jesus Cristo. Então, aquele que faz a vontade do Senhor, aquele que crê que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador, aquele que crê na mediação de Cristo Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, aquele que crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai senão por ele, aquele que crê que Jesus Cristo deu a vida na cruz para pagar os seus pecados, aquele que creu e foi declarado justo pela fé no tribunal de Deus, aquele que crê em Jesus e agora tem paz com Deus, tem alegria, tem a certeza da vida eterna. Ah, querido, aquele que creu e agora não vive mais na prática do pecado, ainda que tropece de vez em quando, mas agora vive para a glória de Deus e é nela se encontrar com Jesus. Aquele que faz a vontade do Senhor, diz o texto, a mim e a você, permanecerá eternamente. Só terá a vida eterna aquele que creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens. É isso que o apóstolo João diz lá em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você crê em Cristo Jesus, os seus pecados serão perdoados e você terá vida eterna. Terá paz com Deus, terá um lugar garantido nos céus. Ao expor a você, amado irmão, que este amor ao mundo é um amor fugaz e não vale nada, eu me lembro da conclusão de um dos maiores sermões da história, o Sermão do Monte. Jesus o conclui da seguinte maneira: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela não desabou, porque estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e foi grande a sua ruína. Querido amigo e irmão, veja bem que as tempestades, as enchentes, os grandes ventos dão contra a vida daquele que crê em Jesus. E também se levantam contra a vida daquele que não crê em Jesus. Mas aquele que creu no Senhor Jesus, ainda que enfrente grande chuva, ainda que enfrente muitas enchentes, ainda que seja arrebatado pelo vento, vai permanecer firme, porque ele crê em Jesus, que é a rocha da nossa salvação. Mas aquele que ama este mundo, quando vier a tempestade, quando vier a enchente, quando vier o furacão, ele será destruído, será arrasado, passará a eternidade no inferno, porque não amou a Deus, não amou a Jesus como seu Senhor e Salvador, e rejeitou viver na presença do Deus eterno. Eu quero lhe fazer uma pergunta sincera nessa noite. Qual é o maior amor da tua vida? O seu desejo maior é ficar rico? Isso significa idolatria. O seu desejo maior é experimentar os prazeres da carne ao máximo? Isso significa também idolatria, hedonismo, o desejo de agradar somente a si mesmo. Ah, querido amigo e irmão, seu desejo é ser a pessoa mais bem-sucedida, mais bem falada, que tem a melhor posição nesse planeta e que é reconhecido diante dos olhos de todos. Isso é soberba da vida. Se você tem amado o mundo, a mensagem do texto é clara: pare de amar o mundo. Confesse ao Senhor que você tem entregue a si mesmo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Por que não amar o mundo? O texto é claro. Porque é um imperativo divino, porque este é um amor excludente,
porque este é um amor pecaminoso, porque este amor é fugaz, é passageiro, e quem o tem será destruído. Que você, então, tome hoje a decisão de amar a Deus. Obedeça ao mandato divino. Ame a Deus, e você vai demonstrar que tem Jesus no coração e é cheio da paz do Senhor. Ame a Deus, e você crescerá em santificação e será moldado à imagem de Cristo Jesus e será cada dia mais parecido com o Filho de Deus. Ame a Deus, e você terá vida eterna, porque creu em Jesus, terá paz com Deus aqui, já tem um lugar garantido nos céus e viverá em plena alegria e felicidade na presença do Senhor. Pare de amar o mundo e ame a Deus, ame a Jesus, e você será a pessoa mais feliz, mais abençoada, mais bem-aventurada desta terra e da eternidade. Que Deus encha o teu coração de amor pelo Senhor Jesus, de amor pelo Pai, de amor pelo povo de Deus. Que você ame a Deus e viva para a glória de Deus. Querido amigo e irmão, eu termino com uma frase de Santo Agostinho que dizia o seguinte: ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a si mesmo e faça o que você quiser. Que você ame a Deus, que a sua vida exale o bom perfume de Cristo, que a alegria, que a paz, que o perdão do Senhor se manifestem em tua vida, que o Senhor te encha de amor por Ele. Essa é a minha sincera oração por você. Em nome de Jesus. Amém.